Então, começamos hoje falando sobre o poder do discipulado. Eu quero que você acompanhe comigo, vai ser projetado aqui, Marcos 3. Marcos 3. Verso 13. Inicialmente esse texto, depois tem outros aqui. Marcos 3, 13. Diz assim a palavra do Senhor: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. No início, no 13, novamente, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Eu acho importante aqui, dentro desse processo sobre o poder do discipulado, nós começarmos a entender o que é o discipulado. A gente fala muito sobre discipulado e às vezes as pessoas entendem que até que uma reunião de discipulado é você chegar e começar a pregar. É chegar e começar a ensinar a Bíblia. Ou é pegar e querer dar uma lição, um ensino, um estudo, seja lá o que for. Mas o discipulado, ele está muito mais relacionado à vida. A vida de Deus em nós e o compartilhar da vida. E para que nós possamos entrar na vida de Deus, nós precisamos desejar essas coisas. O interessante é que para você ser salvo é pela fé. Você é salvo pela graça mediante a fé no Senhor Jesus. Para ser igreja, você precisa ser inserido no corpo. Lembra do batizados nele? A gente tem estudado isso aí há um bom tempo. Então, para ser igreja, você precisa estar nele. Ser batizado em Cristo. Isso que a Bíblia se refere a um só batismo. É estar batizado em Cristo. Não é só descer as águas uma vez, não é esse o sentido. Já estudamos sobre isso. Agora, o que é interessante e mais profundo é que para ser um discípulo, precisa de renúncia. E aqui é que está a grande situação. Nós queremos ser salvos porque é de graça, mediante a fé. Nós queremos estar na igreja porque é estar nele. Queremos estar em Cristo. Agora, ser discípulo, meu querido, é abrir mão da tua própria vida. Só é discípulo quem abre mão da própria vida. E discipulado é estar no lado de alguém que abriu mão da sua vida para que você pudesse viver. Vou repetir que acho que tu não entendeu. Discipulado é você estar no lado de alguém que abriu mão da sua própria vida para que você pudesse viver. Esse alguém é Cristo, aplauda o Senhor, porque é isso que é a centralidade do discipulado. Ele é quem nós queremos estar juntos. Ele é o modelo para que nós possamos ser exemplo. Então, há uma necessidade de renúncia, e intensa renúncia. E junto com essa renúncia para ser discípulo, há galardão. A partir do momento que você, olha, não sei se você já tinha associado isso, mas a partir do momento em que você deseja ser um discípulo, e nós estudamos sobre isso, multidão, seguidor, ovelha, seguidor, discípulo e 12. A gente já estudou sobre isso. Agora, a partir do momento em que você decide ser um discípulo, você está dando os seus primeiros passos para ser participante do reino. Porque a partir do momento que você começa a renunciar para ser discípulo, para andar no lado daquele que fez tudo por você para que você pudesse viver, e você decide viver por ele, você começa a reinar com Cristo, porque ele não vai deixar que aquele que abre mão da sua própria vida não participe com ele da recompensa de quem também abriu a vida para que você pudesse estar com ele. Ele fez tudo para que você pudesse estar com ele. Então, se Jesus fez tudo e você se identifica com ele, querendo ser igual a ele, e começa a abrir a mão da sua própria vida para ser um discípulo, você está amplamente garantido como participante da sua vinda e do reino milenar que ele vai estabelecer nessa terra. Então você precisa entender. Então o poder do discipulado vai abrir uma esfera de entendimento para que a sua compreensão do que Jesus espera de você e do que você precisa corresponder para ele tem um duplo sentido de acontecimento e de resultados. Você se torna um discípulo
e você passa a reinar com Ele. E assim nós iniciamos o nosso momento. A palavra discípulo, para você entender, no hebraico, ela pode ser associada com duas palavras, que é Yará e Lamed. Yará significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, visar, lançar em linha reta. Olha quanto significado uma palavra só. Isso é o discipulado. Discipulado no hebraico quer dizer que tu vai trabalhar para instruir, para dirigir, para ensinar, para apontar, e esse apontar está dizendo direções, para visar algo. Também fala lançar em linha reta, ou seja, você vai colocar alguém num caminho reto. A palavra fala sobre endireitar veredas, nada mais é do que deixar reto os caminhos. Então o discipulado é levar alguém a viver uma vida reta. E esse reto também está relacionado com tzedek, que é uma vida de retidão que nós precisamos aprender. O outro sentido da palavra hebraica que significa discipulado, que as duas juntam formam a complexidade, a completude dessa palavra, é instruir também, mas tem algo mais interessante aqui: treinar pessoas, estimular, ensinar também e fazer alguém aprender. Já tenho falado aqui alguns dias a respeito do conceito filosófico, social, político de ensino e das teorias da educação que nós temos. Sou professor, sou mestre em educação e a gente sabe as teorias. Entretanto, quando nós começamos a olhar para a Bíblia, ela se difere totalmente em algumas teorias que nós aprendemos. E eu sempre na escolha fico com a Bíblia. Amém? Não sei como é que é o teu comportamento, mas eu vou continuar com a Bíblia. Aqui então, nessa palavra no hebraico, está querendo dizer que nós, olha só, fazer alguém aprender. Pode soar estranho para você, talvez seja educador, tanto aqui, ou você que está me ouvindo na internet. Como educador, a gente não faz ninguém aprender. Você é um colaborador na construção do conhecimento. Vamos para a Bíblia. Então, você entender que discipulado é fazer alguém aprender. E na semana passada já falei um pouquinho sobre isso, dizendo que o ensino e a educação dos nossos filhos é fazer aprender, sim. Deuteronômio capítulo 6, é você colocar a palavra. Tinha um cântico que nós cantávamos com as crianças, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Então, está relacionado a esse texto de Deuteronômio capítulo 6, que é fazer com que a palavra tenha um sentido na nossa vida. Então, esse sentido de ensinar está relacionado ao discipular. Então, olha só, quando alguém chega próximo de você, você está, podemos sintetizar, porque são muitos conceitos, você está instruindo, você está ensinando, você está treinando alguém e dando direção. Isso é fundamental. Só que agora, como que é isso aí? Nós vamos colocar uma lousa no fundo e começar a escrever direcionamento? Não. O gostoso do discipulado e o que nos faz aprender ao ler a Bíblia e contemplar Jesus é que ele vivia com os seus discípulos ao lado. E quando ele escolheu aqueles quem ele quis, para que estivessem com ele, então ao estar com ele, eles começavam a ver e a viver a vida que Jesus vivia. E ao viver a vida de Jesus, ou seguir aquilo que é a orientação dele, você está sendo treinado para avançar na vontade do Senhor. Vamos ler Salmo 32:8, para você ver um sentido aí de Yará. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Lembra que é mostrar uma linha reta? Então esse aí é o sentido, é só o 32:8. Aí. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, olha aí o sentido do discipulado que Deus nos coloca. O segundo do Lamed, Isaías 48:17. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Olha que coisa linda isso.
Anota esse versículo que te ensina o que é útil. Queridos, então se ele ensina o que é útil, eu quero dizer para você, existe ensinamento inútil, que não serve para nada. E tem muita gente ensinando o que é inútil e tem muita gente aprendendo o que é inútil. Então o Senhor, o nosso Deus, Ele quer nos ensinar o que é útil. E te guia pelo caminho que deves andar. Então, queridos, há vários tipos de conhecimento e aprendizado. Mas a maioria deles, principalmente o conhecimento acadêmico, ele nos amplia para ver o mundo de uma forma diferente. Mas teorizamos para arquivar em grandes apostilas que talvez nunca serão lidas por ninguém, a não ser o teu orientador no momento em que você estava estudando. Você escreve coisas que ninguém vai ler. Agora eu quero dizer para você, Deus nos dá uma missão. E eu não estou criticando, todos nós passamos por isso. Todo mundo que teve que fazer uma formação passou por isso. E teve que escrever aquilo que queria e aquilo que não queria. Teve que ler aquilo que gostava e aquilo que não gostava. Mas o nosso Deus te chama para aprender com Ele. E para aprender aquilo que é útil. Amém? Todo ensino e todo aprendizado que vem do Senhor é útil para a sua vida. É útil para mudar o teu território. É útil para transformar a tua vida. É útil para fazer você ser semelhante a Cristo. Para que você possa transbordar a vida de Deus na sua casa e naqueles que te rodeiam. Então, o Senhor tem um ensino útil para você. E esse é o poder do discipulado. É você começar a perceber o que Deus quer fazer conosco. Então Deus quer nos ensinar, quer nos treinar, Deus quer nos colocar de uma forma que sejamos semelhante a Jesus. Romanos 8:28 vai dizer exatamente isso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o objetivo, vamos ver alguns objetivos aqui, é que nós possamos, acho que é 29, eu citei errado então. Isso, é 29. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, há um propósito em tudo aquilo que Deus dispensa sobre nós. E há um propósito também no discipulado. Vamos ver alguns objetivos do discipulado, então, para que você possa gravar isso. E como é uma série, nós estamos recém-iniciando, nós vamos aprender bastante sobre o discipulado. Olha só. O discipulado, então, um dos objetivos do discipulado é transferir vida de Deus pelo exemplo, multiplicando discípulos à semelhança de Jesus. Transferir vida de Deus pelo exemplo, multiplicando discípulos à semelhança de Jesus. O que é discipulado? Eu vou transferir vida de Deus pelo meu exemplo. As pessoas vão olhar para mim e vão ver Cristo. E aí eu vou multiplicar discípulos no modelo de Jesus. Eles vão olhar e vão ver Cristo em mim e vão querer ser que nem eu sou. Porque não por causa das minhas propriedades, mas por causa da vida de Deus em mim. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo chamando para ser os seus discípulos. Olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, essa é o primeiro sentido, transferir a vida de Deus pelo exemplo, multiplicando discípulos a semelhança de Jesus. Tem um outro texto que eu acho lindo também, 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, quando nós formos esse exemplo, e nós conseguirmos mostrar isso, nós vamos estar vivendo o discipulado. Nós vamos ter nós vamos receber e também vamos poder compartilhar daquilo que recebemos. Queridos, isso aqui é fácil? Ler os textos, dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É fácil de ler. Agora, é fácil viver? É fácil você viver? Não é fácil. Exige renúncia. Exige renúncia. Mas nenhuma renúncia, como já mencionei, diante do Senhor fica sem recompensa, mas é necessário fazê-la. Vamos para o segundo aspecto aqui, o objetivo do discipulado.
O segundo aspecto, o segundo objetivo que nós estamos traçando aqui é ensinar as verdades da palavra através do relacionamento. Primeiro era exemplo, agora é através do relacionamento. Então, é ensinar as verdades da palavra através do relacionamento e transmitir de geração em geração. Olha só, você ensina as verdades da palavra através do relacionamento com as pessoas. Uma das grandes crises que nós ouvimos na igreja são quando as pessoas entram aqui e com aquela imagem de que igreja é o lugar dos santos, e somos santos de fato, mas eu fiz entre aspas porque as pessoas pensam que é o lugar dos perfeitos. E aí elas começam a olhar as pessoas e começam a ver que dentro da igreja a mesma pessoa que está lá fora, está aqui dentro. E graças a Deus por aqueles que estavam lá fora e entraram aqui nesse lugar. É um lugar de refúgio, é um lugar de transformação, é um lugar onde, enfim, Deus pode mudar a nossa história, desde que nós queiramos mudar. Entretanto, quando algumas pessoas se encontram por aqui, e eu, como pastor, já ouvi muito disso, dizer assim, pastor, mas naquela tua igreja vai uma pessoa que é assim, que não paga conta. Vai uma pessoa que, não vou ficar citando todas as coisas que já me falaram das pessoas que entravam aqui dentro. Inúmeras coisas já disseram. É uma pessoa que é estúpida, é uma pessoa que é mal educada, é uma pessoa violenta no trabalho. Aquele lá, ele não é fiel à sua esposa. Aquele lá tem problema com alcoolismo, aquele lá tem problema com droga, então lá na sua igreja. Se é para ser crente desse jeito, eu prefiro continuar não sendo. Isso eu ouço há 11 anos aqui. Só que as pessoas não conseguem compreender o que Deus deseja fazer na vida de quem está aqui. Entretanto, a porta está aberta para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas estão abertas para o que Deus quer transformar. A igreja nunca se fecha. A igreja nunca se fecha, mas os corações se fecham para Deus. A igreja nunca se fecha para as pessoas, mas o coração das pessoas se fecham para Deus. Porque na hora que Deus quer trabalhar no caráter, e isso é discipulado, as pessoas resistem, porque elas odeiam confronto. Todas as pessoas odeiam confronto. Eu quero dizer para você, eu já odiei confronto. E confronto. Nós somos chamados para confronto e não para conforto no discipulado. Só que aquele que quiser ser discipulado vai ter que ser confrontado. E confrontado não é saber ouvir para revidar, é saber ouvir para se calar e mudar. Fácil? Não. Nós vamos ser modelos na Bíblia, exemplos na Bíblia, de diversas pessoas que foram confrontadas. Um deles mais famoso, e o interessante é que esse foi chamado para ser discípulo, que Jesus chamou, que ele quis, e chamou esse aí também, que nós conhecemos como jovem rico. Ao ser confrontado, a Bíblia fala que Jesus o amou intensamente, e ele era um jovem que, de fato, tinha o coração nas coisas do Senhor. Entretanto, não completo, porque parte do seu coração estava preso nas riquezas que possuía. E já dei o exemplo, uma garrafa d'água aqui, todo mundo gostaria de beber, geladinho do jeito que está, essa é com gás ainda. Agora, se eu pegasse um conta-gotas e colocasse aqui uma água que eu tirei do vaso sanitário, alguém que ia querer beber? É claro que não. Entretanto, nós queremos ser assim para Deus. Nós queremos ser tragáveis, com contaminações externas, que Ele jamais vai mexer. A não ser que nós deixamos que Ele nos purifique pela sua água viva, nós não poderemos corresponder às expectativas do Senhor. E não porque Ele não ama, é por causa das nossas escolhas. Então assim é o discipulado. As pessoas não querem ser tratadas. A água precisa ser purificada. O ouro precisa ser queimado para que ele possa ser puro. O diamante precisa ser lapidado. Todas as coisas materiais expressam a necessidade de uma transformação para que haja neles a glória que possa ser vista. Entretanto, o ser humano é o mais difícil de lapidar, porque ele não gosta de ser confrontado. A Bíblia fala que assim como o ferro com ferro se afiam, assim o amigo afia o seu amigo. Só que na hora que você começa é claro que não é qualquer um que vai chegar lapidando você.
Mas Deus colocou pessoas para trabalhar na sua vida para isso. Então, na hora que você for confrontado, a maioria das pessoas faz como o jovem rico, sai com muita tristeza. E nós não ouvimos mais falar da sua história. Não foi uma nem duas pessoas que entraram nesse lugar e saíram daqui com muita tristeza, porque uma palavra que eu disse passa a ter ofendido. E as pessoas saem com tristeza, saem magoadas, e não conseguem compreender, porque não são espirituais. Que Deus usa pessoas para trabalhar na sua vida. Não vai vir um anjo te dizer como é que você deve fazer. São pessoas. E quando a palavra é dura para você, e você não consegue digerir, e você não consegue aguentar o tranco daquilo que você recebeu, e você fica magoado achando que foi uma direta para você, é sinal que você ainda não é espiritual. E é sinal que você ainda está fugindo do confronto, você não quer ser igual a Jesus, você não está querendo beber dele, não está querendo ter a vida de Deus. E era uma ótima oportunidade para você bater na cabeça e dizer assim: Senhor, eu sou essa pessoa, me ajuda a mudar. No lugar da tristeza e da mágoa, nós precisaríamos abrir o coração para deixar o confronto de Deus nos moldar à imagem de Cristo. E só esses que assim procedem vão conseguir ser como Jesus. Porque, queridos, é impossível que você consiga discipular alguém sem passar pelo confronto. E se você relacionar com pessoas, nós estamos falando de relacionamentos aqui, porque o discipulado é o discípulo ao lado. Vai ter coisas que você vai dando permissividades, por causa que você não quer confrontar pessoas. Quem foge do confronto nunca vai achar um lugar de conforto. E olha só, quando você não tiver conforto em estar com pessoas, você vai conseguir estar? Não. O detalhe é que nós queremos ser confortáveis com as pessoas sem antes ter confrontado elas, ou sem antes ser confrontados. O confronto prepara o caminho para que o nosso relacionamento seja confortável. Porque quando nós nos afiamos, como diz a palavra, e tiramos todas as arestas, nós podemos provar da comunhão que vem do céu. E não estou falando aqui em brigas, não estou falando aqui em você discutir, ser mal educado, ser bruto. Estou falando em você ser sincero e reconhecer o quanto você precisa mudar. E deixar que Deus mude e que Deus instrumentalize pessoas para que você possa mudar. Você já percebeu que existem comportamentos no ser humano, que eles continuam sendo assim, pessoas vivem 5, 10, 11 anos, vamos falar 11 que é o tempo que eu estou aqui, e elas continuam com o mesmo comportamento. 11 anos com o mesmo comportamento. Não são pessoas tratáveis, não são pessoas moldáveis, mas elas querem, choram, lamentam e brigam por resultados diferentes. Entretanto, elas continuam sendo a mesma rocha desde o início, mas não aquela que é Cristo, a rocha aquela dura, cabeça dura, aquela rocha que não deixa ser lapidado, porque ele ainda pensa que a mesma forma que ele foi, é aquela síndrome da música brasileira que nós conhecemos, né? Gabriel, eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. E porque ele não quer mudar, ele é estático, e ele acha que Deus vai se adaptar ao seu formato, mas Deus nos convida para tomarmos a sua forma, para mudar a nossa mentalidade, para sermos transformados de glória em glória, para que em nós haja Cristo, e não nós, haja eu, haja o Agnaldo, haja seja lá quem for. Nós somos confrontados a mudar, para que Cristo seja plenamente formado em nós. Paulo diz, por isso sofro as dores de parto por vocês, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Eu não sei o que é dor de parto, mas há quem diga, eu uma vez conversei com a minha tia, que teve filho de parto normal, ela disse que a dor do cálculo renal é de igual para pior que a dor de parto. Isso segundo ela, cada cálculo renal tem sua dor, mas eu não sei o que é dor de parto, mas o cálculo renal eu sei muito bem porque já tive 4. E queridos, dói. O Manuel olhou para mim e disse, dói. Só quem viveu sabe. Uma vez eu tive que ser carregado pelo meu pai porque eu desmaiei de tanta dor. Dizem o homem é vil, é fraco. Pois é, pode até ser. E eu sou vil, sou fraco, mesmo nesse sentido para dor sou. Mas o que eu quero dizer para você, se Paulo está dizendo que sofreu dor de parto, se é de parto ou se é essa parecida com o cálculo renal, não importa, mas sofreu. Porque para ser formado Cristo na vida de alguém, você tem que gerar filhos espirituais, sobre confrontos, sobre liderança, sobre diversas diretrizes que possam apresentar uma mudança. E isso dá trabalho.
Precisamos então deixar o Senhor trabalhar em nós, para que possamos trabalhar os outros, porque essa é a proposta. E estamos no primeiro objetivo, né? Não, perdão, acho que é o primeiro. Segundo, então, se eu já tinha falado do segundo, vou me tornar repetitivo aqui. Ensinar verdades da palavra no relacionamento. Não, estávamos no segundo, no relacionamento. Estou falando sobre relacionamento. E transmitir isso de geração em geração. Olha o que diz lá 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aquilo que você recebe, você precisa confiar a pessoas fiéis que sejam idôneos para ensinar a outros. E esse sentido de ensino geracional está muito dentro da nossa perspectiva de lar também. Eu preciso ensinar os meus filhos. Nossos filhos não são plantinhas, como falei no último culto, que vão crescer sozinhos. Você precisa moldá-los conforme o caráter de Cristo, da mesma forma. Você precisa ensinar os seus filhos os princípios e cobrar os princípios e não ter medo de confronto. Ei, filho que está aqui, se você não é confrontado, você está indo para fora da rota. Teu pai pode até não concordar, mas eu estou dizendo para você, puxe o confronto. Adolescente que está aqui, puxe o confronto. Criança que está aqui, puxe o confronto para o seu lado. Porque você só vai poder ser transformado através dessa ação. E no momento em que Deus te... Olha, se uma geração ela é levantada, e nós estamos falando de transferir de geração em geração, fraca, quando Deus quiser mover com ela, mexer com ela, tratar com ela, ela não vai ter força, suporte para isso. Ela vai desistir, porque ela vai achar que a vida é muito cruel e que nem Deus me ama. Eu quero dizer para você, Deus te ama tanto, que se recusa a deixar você da mesma forma. Ele quer que você seja igual a Jesus. Porque da forma que você está, não tem como você mudar. A forma caída, a forma adâmica, não serve para Ele. Por isso que Ele já fez todo o processo de enviar Cristo, para que a vida de Deus pudesse estar em você. Mas Ele não pode viver plenamente em ti, enquanto você não for quebrantado. Enquanto você não for quebrado. E nós conhecemos músicas, né, que falam sobre isso. Cantamos, mas não raciocinamos. Na visão de Jeremias capítulo 18, quando o Senhor dá uma visão ao profeta, ele está diante de um oleiro. E aquele oleiro formava um vaso. E de repente, numa altura, ele quebra todo o vaso e ele diz assim, não sou eu assim, vou fazer com a casa de Israel a mesma coisa? Não tenho eu poder sobre o barro para fazer o que quiser? Pega um ré maior aí. Eu quero ser... Já cantou essa? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, minha vida, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você já cantou, né? Então aplauda o Senhor. Porque se Ele não quebrar, Ele não remenda, Ele faz novo. E é necessário sermos quebrados, sermos confrontados para isso. Se isso não acontecer, nós não vamos conseguir provar. Olha só. O discipulado tem poder de moldar o caráter. Marcos 16:14, por favor. Marcos 16:14. Sinceramente, não precisa abanar para o céu e levantar as duas mãos, tão poucos pés, mas eu vou perguntar para você: você tem o desejo de ser moldado no caráter por Cristo?
Você tem desejo mesmo disso? Vamos falar de novo. Nós estamos aqui num culto, nós estamos ministrando, e não é palestra aqui é vida de Deus. Você tem o desejo de ser moldado no caráter. Olha que caráter, são marcas que a vida traçou em você, e só Cristo para mudar isso. Olha só o que diz Marcos 16:14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Eita! Olha, Jesus aparece para os 12, e o que faz? E lança em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ele reúne os 11, primeira oportunidade, não é 11 porque o 12, um deles se enforcou, que era Judas, e daí reúne na primeira reunião, depois de ressuscitado. Jesus chega, abraça e chora assim, viu, eu voltei, aquilo que eu prometi, eu cumpri. E daí todo mundo se emociona, faz coraçãozinho, dá beijinho. É isso que aconteceu? Não. Jesus chega, porque se ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, isso é óbvio para ele. E ele chega e repreende, confronta os seus discípulos. Eu gostaria de estar numa reunião dessa só para ver. Porque para aqueles que imaginam que Jesus é aquele pintado por Roma assim, com carinha de imbecil, não. O ressurreto é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vem em glória, o juiz reto, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Eu não posso dizer, mas com certeza ele disse, ei, o que é isso? Vocês não me ouviram falar? Por que não creram? Estou aqui. E para que vocês possam mudar a história, vocês vão ter que começar a ser fiéis àquilo que eu entreguei para vocês. E assim, vamos dizer que foi uma repreensão leve. Jogou em rosto a dureza do coração, porque não creram na sua ressurreição. Ei, queridos, eu estou falando aqui dos 12, de Jesus, 3 anos e meio, andando com Ele, participando de tudo que Ele fez, junto com o Mestre. Eles não são melhor, alguma vantagem sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo que está todo dia conosco, apesar de que muitas vezes nós desprezamos isso, mas Ele habita em nós e estará conosco para sempre, até a vinda do Senhor. E aí veremos face a face, seremos como Ele é. Mas eles estavam fisicamente. Eu sei que o palpável para nós muitas vezes nos auxilia, e mesmo assim eles, sabendo todas as promessas e tudo aquilo que havia de acontecer, quando Jesus morre, passou 3 dias para eles ficarem desacreditados, desistidos e incrédulos. 3 dias. Pastor, mas não aconteceu isso. Qual que aconteceu? Pedro chama eles assim, vamos voltar a pescar? Não tem o que fazer, o mestre morreu, acabou tudo e voltaram a pescar. Eles tinham abandonado, por causa que o discipulado envolve renúncia. E foi só Jesus morrer e ficar 3 dias, e eles sabiam que eram 3 dias. Eles desistiram e voltaram atrás. Ei, se os 12 trocaram 3 anos por 3 dias, a igreja da atualidade, como é que está? Quero te dar um código poderoso aqui. Olha, verifique sua vida de 3 em 3 dias, para ver se você continua firme, para ver se você continua crédula, para ver se você continua esperando e sabendo quem Ele é, porque bastam 3 dias de ausência, para que você se torne um incrédulo. Basta 3 dias de ausência, para que você desista e volte atrás. Ei, é todo dia. É acorda e decide. Hoje eu estou com a mão no arado. Não olhe para trás. Não tira férias de Jesus não, querido. Não tira férias das coisas, porque bastam 3 dias para você abandonar tudo. Olha o que significa dureza de coração. Coração endurecido significa embrutecido. Olha que poderoso isso. Embrutecido para não receber o novo.
embrutecido para não receber o novo. Anota isso. Nós acabamos de cantar aqui, né? Quebra minha vida e faz de novo. Mas como que tu vai ser quebrado? Se o bruto ele não quer ser feito, ele não quer receber o novo. Então, tudo aquilo, o que é novo de Deus, precisa de um coração quebrantado para receber. Alguém que receba o confronto e queira mudar. Agora, se o novo de Deus vai se estabelecer sobre você, do jeito que você está... eu vou falar uma coisa para você, querido, e não estou menosprezando a tua fé, nem o que você é em Deus, você é precioso, você é maravilhoso, Jesus fez tudo para você e você sabe disso. Mas eu quero dizer para você, o que você é hoje não serve para Deus amanhã. O que você está sendo hoje, já não serve para Ele amanhã, para que o novo dele seja derramado. Amanhã você tem que estar disposto a ser novo. Amanhã você tem que estar disposto a receber mais. Amanhã você tem que estar disposto a caminhar mais uma milha. Amanhã você tem que estar disposto a renunciar mais coisas, porque o que é hoje não serve para ele amanhã, porque é progressivo, é de glória em glória, e nós precisamos aprender isso. Queridos, se nós queremos seguir Jesus, por isso que Jesus odiava tanto a tradição dos saduceus e fariseus, porque eles queriam perpetuar aquilo que já havia sido ultrapassado, e ele chega a dizer: não se põe vinho novo em odres velhos. Eu quero dizer para você, o novo de Deus está chegando hoje na sua vida. Diga amém, aplauda o Senhor, faça alguma coisa. E a boa notícia é que amanhã tem mais. Amanhã tem mais de Deus para receber, e sempre mais, e mais, e mais. Aleluia. Então faça essa análise e não deixe sucumbir no que você recebeu hoje. Sempre há uma alusão quando se fala do novo do maná, né? Que não dava para ser guardado para outro dia. Daí Jesus vem e corrige, dizendo: pois é, eles não comeram o pão do céu. Seus pais não comeram o pão do céu, porque eles comeram e morreram. Agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come de mim, ou quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Quero dizer para você, você tem o novo de Deus habitando em você. Ele vive no seu interior. Então é dia de novidade a cada dia. Só deixe que Ele transborde você nessas novidades. Olha o que diz, olha que coisa séria isso, Mateus 28, 17. Mateus 28, 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Volta um pouquinho o 16. Os 11 discípulos partiram para... Está falando de quem? De novo, das mesmas figuras. Dos 12, que agora eram 11 porque um se matou. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E olha que isso aqui foi posterior à conversa que Jesus chama a atenção deles pela incredulidade da sua ressurreição. Depois disso teve mais um momento. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Queridos, eu não sei quantos dias passou daquele almoço, daquele momento juntos, em que Jesus repreende eles pela incredulidade. Mas dali uns dias, Jesus estava lá no monte, porque aqui era o monte onde ele foi assunto aos céus. E dos 11, não é mais ninguém. Olha, para você não achar que eu estou falando de heresia, olha o 16 de novo. Por favor, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. Volta lá. O próximo. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. De novo, o mesmo povo. Os discípulos olharam, chegaram lá e duvidaram. Agora continua, o 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Texto conhecidíssimo. Mas antes da grande comissão, os 11 que chegaram, uns adoraram, outros duvidaram. Queridos,
Não pense que vai ser fácil. Até o momento, vai ter alguns duvidando. E isso se estende para o teu discipulado, para a vida do discípulo, para a célula que você vai ter pessoas que vão estar contigo no lado, mas duvidando. E não interessa o que possam ver, seja exterior, seja interior, continuam duvidando. Mas a boa notícia é que Deus conhece o que são os seus. E aqueles que são dele, esperam um novo de Deus e se renovam na força do seu poder, porque ele faz. E não vai parar de fazer, por causa da incredulidade de alguns. A chamada aqui é para que você deseje o poder do discipulado, então molda o teu caráter, queridos. Que você possa ver as coisas de Deus e continuar crendo e sempre sabendo que coisas maiores vão acontecer. Eu fiquei tão feliz, agora no início do culto, vou compartilhar algumas coisas que a gente não compartilha. Na verdade, quem tinha que compartilhar era a pessoa que viveu esse momento. Mas ela já compartilhou comigo, já bastou. Eu tenho ensinado para a igreja alguns princípios poderosos. E muitos recebem e vivem. Outros duvidam e criticam quem está vivendo. Pouco antes do culto, estava aqui mais cedo, vim orar um pouco aqui também, organizar algumas coisas. E daí uma irmã da igreja aqui tinha pedido uma oração, acho que foi na semana passada ou na anterior, ou foi no momento do Hanukkah, não me lembro, foi dando tantos cultos, me perdoe não saber a exatidão, mas faz pouco tempo. E a questão dela era um dinheiro que precisava sair. E ela aprendeu o princípio que eu tenho ensinado para a igreja, a respeito de você ofertar na vida do teu sacerdote o valor que se chama oferta de Isaac, e pedir para que o sacerdote desate a bênção na tua vida. Hoje, quando eu chego aqui, estava orando ali, daí ela veio na minha direção, e ela disse assim: pastor, tem uma bênção para compartilhar. Aquilo que o Senhor orou por mim aconteceu. Essa semana saiu o valor que nós estávamos esperando. E eu, glória a Deus, glória a Deus. Fiquei muito feliz porque as coisas de Deus não se trata do que eu faço, aprenda isso, se trata do que você faz. É a tua ação que move Deus, não, o sacerdote ele é um instrumento abençoador. Eu simplesmente agradeci ao Senhor, e quando ela pediu, eu simplesmente orei, porque não se trata, não é eu que tenho poder de fazer alguma coisa, a palavra sustenta e nos ensina como proceder. Existem ensinos de como proceder, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, e as coisas de Deus acontecem. Compartilhei rapidamente no último, um dos cultos, não sei qual deles foi, a respeito de algumas situações que eu estava organizando a respeito da compra da minha casa. E eram coisas difíceis que precisavam acontecer. E a casa já tinha sido vendida. O negócio já tinha sido encerrado em julho. E eu fiz um ato profético em julho, em prol da casa. E fiz a oferta no meu sacerdote, para que ele desatasse as coisas da minha vida. E você, se não está sabendo ainda, já estou reformando a casa. Sem pressa de mudar, porque quando eu mudar, eu vou mudar para ela prontinha, porque faz 11 anos que eu estou esperando para ter uma casa aqui. Agora quando eu entrar, eu vou entrar e dizer assim: uau, lar, doce lar, finalmente em casa, no meu território, no meu lugar. Porque quando um sacerdote planta os seus pés num território, e ele tem um lugar que é seu, a bênção do Senhor se estabelece em toda a geografia. Aplauda o Senhor, você que quer. E Deus faz assim. Queridos, quero finalizar. A chamada, então, do Senhor era para que eles fizessem discípulos e não duvidassem. Existem processos todos bíblicos e essa igreja tem sido ensinada nos processos. Comece a vivê-los e você viverá o melhor de Deus nessa terra. É o tempo do melhor de Deus sobre a igreja, mas não a igreja desleixada, não a igreja incrédula, a igreja que vive os princípios, a igreja que honra
honra. A igreja que sabe honrar. As pessoas que decidem honrar a Deus através dos seus princípios, esses prosperarão absurdamente. Então a chamada é fazer discípulos, queridos, e não arranjar discípulos. Eu quero dizer para você, nós temos feito uma chamada a respeito da célula, que você vai ter célula com pessoas nossas. Eu sei que tem alguma célula acontecendo. Prepare teu coração, você que está na célula que está acontecendo. Ou você vai ser líder de célula, ou você vai ser líder de célula. Tu tem duas opções. Agora, pastor, mas não acredito que o pastor vai tirar eu da célula. Eu gosto tanto de fulano, acho que tem umas 4, 5 células acontecendo. Eu quero dizer para vocês, tem umas 4, 5 células acontecendo. Mas você será treinado, você será preparado para quê? Para começar do zero, com pessoas novas, com pessoas que nunca ouviram, com pessoas que o Senhor vai te entregar na mão. Se você não fez a lista e não está orando ainda, faça, porque virão pessoas do zero, pessoas novas, e você vai fazer discípulos, não pegar. Uma coisa que eu acho interessante é que essa ideia de pegar ou arranjar discípulos é muito fácil. Você vem numa igreja, essa igreja aqui é uma igreja onde a maioria das pessoas são meus discípulos. Como assim, pastor? Sim, eu comecei por aqui. Então, depois que a igreja está construída e as pessoas chegam, é fácil de você pegar as pessoas que estão ali. A chamada é diferente, vai para um lugar onde ninguém pregou, onde ninguém fez, e começa a fazer. Aí você vai estar fazendo discípulos. Fazer discípulos não é escolher discípulos na igreja. Tu e tu, vem na minha casa, está aqui o endereço, vai lá e nós vamos começar a fazer uma célula. Não, queridos, aí é fácil demais. Pescar no aquário é coisa mais simples. Você tem que ir, cavar o poço e achar peixe no poço. Quase impossível. Você vai ter que fazer a coisa acontecer. Você vai ter que ir para a lagoa que não tem nada, orar e esperar os 153 grandes peixes. Porque só Deus pode fazer um milagre para trazer aqueles que Ele quer, para que você auxilie a chegar até Ele. Aplauda o Senhor, porque é Ele quem faz. Ele só precisa de um coração disposto a fazer. Ele só precisa de alguém que diga, Rinene, eis-me aqui. Alguém que diga, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Sou eu. Eu não quero esperar outro, porque eu não quero passar. E aí você vai ter. Então a chamada é fazer discípulos. Fazemos discípulos para Deus e não para nós. Então tenha foco em Deus e não nos homens. Lembre que você tenha foco em Deus e não nos homens. Comece a trabalhar para Deus. Não é fácil você discipular. Mas você discipula quem você quer. Lembra do texto inicial? E chamou Jesus os que Ele quis. Queridos, esse é o detalhe. Ele chama os que Ele quis para ser discípulo. Então, ache pessoas que você quer discipular. Não é eu que indico. E já aconteceu muitas vezes de eu ficar enviando pessoas para a célula. Também não é você que... Tu não terceiriza o serviço. Oh, irmão, tu que é bom nisso. Chama alguns lá para a minha célula. Aconteceu isso aqui já aqui nesse território. Chama alguns para a minha célula. Ajuda lá a fazer crescer a célula. Não, é você que tem que ir atrás. É você que vai identificar. É você que vai achar as pessoas. E Deus vai te dar essas pessoas. Porque se você estiver nele, orando com Ele, essas coisas vão acontecer. Só que você só pode discipular quem quer. Aliás, quem você quer. E para ser discipulado tem duas condições. A pessoa que se deixa ser discipulado, você não pode discipular alguém que não quer ser. Sabe o que é uma pessoa que se deixa ser discipulado, queridos? É alguém disponível para isso. Não é aquela pessoa almática, estou te ensinando, que fica dizendo assim, tá louco, pastor, não lembra de mim. Meu líder, sabe quantas vezes eu veio aqui em casa? Nenhuma. Eu sempre respondo a pergunta quando me diziam isso, pastor, o senhor nunca foi lá em casa? Pois é, tu nunca me convidou? Convida, eu vou. Mas o senhor é muito ocupado. Então não convida. Olha, é a desculpa da fofoca. É o fofoqueiro. E daí sabe o que acontece? Aí chegam os novos na igreja que chegaram ontem e convidam a gente para uma churrascada. Eu vou lá fazer e tiro foto. O pastor só gosta dos ricos, o pastor só gosta de fulano, só vai onde tem comida boa, só vai, querido.
Eu estou tão preocupado com a tua opinião que eu não perco um minuto da minha vida pensando. O que tu pensa de mim, querido, não tem serventia nenhuma para mim. Aprendi a ser saudável mentalmente e emocionalmente. A tua opinião, do que tu acha que eu sou, como tu acha que eu ajo, como tu acha, não importa. Eu tenho uma missão como pastor: pregar o reino de Deus e fazer a vontade do Senhor, estar com Ele mais tempo do que estar com vocês, e cuidar da minha família mais do que eu cuido da igreja. Se essas coisas estiverem ajustadas, vocês serão plenamente abençoados, porque é impossível que um ser humano cuide de um rebanho enorme. Não é possível. Agora, se eu estiver bem, se eu estiver orando, jejuando, buscando na palavra, cuidando da minha esposa e dos meus filhos, queridos, vocês vão ser extremamente abençoados. E aquele que quiser estar perto, aquele que quiser estar comigo, simplesmente, a visão é celular. Liga para mim. Eu vou te dizer, quando, pastor, que o Senhor pode estar comigo? Eu sempre digo uma coisa, sempre dizem que pastor é louco de fome, né? Não é louco de fome. Eu vou te ensinar a princípio, o poder da mesa. Então eu vou dizer para você, eu tomo café, eu almoço e eu janto. E dependendo do dia ainda faço um lanchinho da tarde. Só ligar, queridão, para qualquer um desses dias. Eis que estareis convosco. Eis que estou à porta e bato. Olha só, se alguém ouvir, se alguém e abrir a porta, eu entrarei com ele. Modelo de Jesus, querido. Se tu acha que o pastor é louco de fome, então vai brigar com o modelo, porque ele diz que vai entrar e vai cear, e ele comigo. Pronto. Querido, relacionamento é convidar para estar junto. Vamos partilhar uma refeição juntos. E tem espaço para todos. E não só comigo, com as pessoas que você vai ganhar para Jesus também da mesma forma, diga amém. É dividir vida, é dividir uma mesa, é estar junto. Então, tem que se deixar ser discipulado. O que é deixar ser discipulado? É uma pessoa que quer estar junto. Ela quer estar junto, ela faz questão. Sabe quando você é um discípulo? Vou te ensinar um princípio que eu tenho desde a minha adolescência. E você vai, não estou querendo dizer que sou perfeito ou sou melhor que ninguém, mas é princípio que eu carrego desde a minha adolescência. Sabe quando a gente é discípulo? Quando a gente lembra do nosso discipulador em todas as coisas que a gente vai fazer. Sabe? Tu vai numas férias, tu olha o lugar, que massa esse lugar aqui. Fulano tinha que estar junto aqui comigo. É discípulo. Tu vai comer alguma coisa legal, você come assim, poxa, podia estar junto aqui. Tu vai tirar uma música. Eu lembrei do meu pastor Silvio César Fernandes Viana. Fez o meu casamento. Ele ligava para mim, Aguinaldo, o que está fazendo? Nada. Então, vem fazer nada aqui em casa, rapaz. Ele é carioca. E aí nós ficávamos tocando violão, excelente música, exímio músico. Só para estar junto. Na hora que eu ia no mercado, ele gostava muito da água tônica. Eu via a água tônica, sabe de quem eu lembrava? Meu pastor. Isso é discipulado, queridos. E ele não me chamava lá para dizer assim, vem cá, vamos abrir a Bíblia, blá, blá. Era o prazer dele dizer assim para mim, Aguinaldo, hoje tu tem um compromisso comigo. O que é, pastor? Nós vamos no mercado. Não, pastor. Livra, passa, se possível, passa de mim esse cálice. Ele dizia, não, você precisa aprender porque tu vai casar. E tu vai ter que ir no mercado com a tua esposa. Eu não gosto até hoje, não. Eu fiz por obediência, mas até hoje eu não gosto de mercado, querido. Eu não penso num negócio que eu não gosto. Mas ele dizia assim, tu vai no mercado comigo. Daí eu ficava lá, fazendo a coisa que eu mais amo, empurrando o carrinho para o pastor e ele fazendo compra. E a esposa dele, tinha a Dani, que era a filhinha, que era uma menininha, acho que de 6 anos, 7, e o Abel, que era de 2 anos. Daí eu empurrava o carro, daí a mulher dele com o Abel no colo, e comprava, ia assim, olha, era um shopping, né? Aquela coisa assim, né? E o pastor junto, e eu empurrando o carro. Discipulado. Sendo confrontado justamente onde eu não gostava. Começou cedo, queridos. Antes de eu casar. Está entendendo o que é discipulado? É desejar estar juntos. Esses dias eu estava de férias, anos atrás, antes da pandemia, estava de férias em Encarnação. Achei um lugar lindo lá. Disse, apóstolo, o senhor tem que vir para cá. Nós temos que estar juntos nesse lugar aqui. E agora a gente marcou para tirar férias juntos em Encarnação,
mas a pandemia não deixou. Mas ele quer. Agnaldo, quando nós vamos para a Argentina? Quando nós vamos para a Argentina? Assim, não, pastor, Encarnação é no Paraguai. No Paraguai, porque a gente foi em Poçados também uma vez. É querer estar junto, queridos. É nas férias, é no final de semana, é nas refeições. Não estou te ensinando, igreja, para você me chamar para isso. Eu estou te ensinando para você desenvolver relacionamentos. Porque nos relacionamentos você vai viver a vida de Deus. Faça isso com as pessoas que o Senhor vai te confiar. Não ponha qualquer um na tua mesa. Mas faça também com os teus pastores, faça com os teus líderes, faça com as pessoas que você ama. Se você vai entender que você é discípulo de verdade, quando as coisas boas forem partilhadas. Tem até um versículo que fala isso, de lembrar de partilhar as coisas boas com aquele que o ensina. Não é tempo de nos impressionarmos com a igreja cheia de gente. É tempo de desejarmos pessoas cheias de Deus. Nós não podemos nos impressionar com a igreja cheia de gente. Porque do jeito que as coisas estão indo, talvez no futuro, estamos construindo tudo isso aqui para ficar confortável e bom. E queremos encher. Tem até projeto de mezanino lá atrás. Entretanto, muito mais do que as pessoas enchendo esse lugar, o meu desejo como pastor é ver Deus enchendo suas vidas, suas casas, suas famílias. É poder saber que em cada canto... Vocês teve um ato profético aqui em Hanukkah, aquele mapa. De manhã eu vou fazer meu treino de manhã na academia. Eu tenho uma academia lá na empresa. E aí, eu olho aquele mapa, os pontinhos em todo lugar, e dizem, Senhor, ainda dá mais, não chegou aos 32, alguns acho que não estiveram no culto, não marcaram o seu lugar. Mas eu quero ver as células, quero ver esses lugares, quero ver esse território tomado, eu quero uma igreja em cada casa. Eu quero cada canto de Giruá, que você possa estar fazendo um culto, vai chegar esse tempo, em que você possa estar fazendo a célula e pareça um culto para quem é os teus vizinhos. E que na hora do louvor, quando estiver tocando o violão, tu consiga escutar na outra casa quem está cantando numa, de tanta célula que a gente vai ter. Que quando chegar uma, imagina só, meus irmãos, vamos dizer assim, que a célula fique organizada nas quartas-feiras. Aí nós temos aí 150 células em Giruá. Daí na quarta-feira, no horário do louvor da célula, começa todo mundo, gente do céu, imagina, aqui é lindo reunir pessoas. Agora imagina 150 células num momento único, cantando e louvando ao Senhor. E nisso, eu vou dizer para você, o céu muda. Os principados que dominam a cidade vão cair. Vão cair. Porque o louvor tem poder de destruir barreiras, ruir muralhas. E a adoração traz vida de Deus para dentro dos nossos lares. Então, queridos, nós vamos, para chegar nisso, num discipulado efetivo, nós vamos precisar de treinamento constante. Discipulado precisa ser treinado. Não só em Bíblia, também, mas treinado em várias coisas. Então, treinamento constante. E é direto, toda semana. Daqui uns dias vão começar a incomodar um povo aí, líder de célula, que botou o nome lá naquele grupo, e o que eu estou discipulando lá, vão começar a ser incomodados. Toda semana vai ter fala, vou estar conversando com você, chamando no privado, falando um monte de coisa, porque nós vamos ter que conversar toda semana, de 3 em 3 dias, para nós saber quem somos. Se não passar de 3 dias, querido, nós estamos com problema, a gente está desviando. Então vamos evitar aí se desviar. De 3 em 3 dias a gente pelo menos dá um oi. Deus abençoe, meu irmão, como é que você está aí? Coisa e tal. Segunda coisa, confiança. Nós precisamos de confiança. Confiar. Confiar um no outro. Confiança. E confiança é algo que Deus coloca em nós. Uma das coisas que mais me impactou, e eu amo os novos convertidos, as pessoas começam a entrar na igreja, porque elas confiam. Quando a gente começa a ficar crente velho, a gente começa a ficar cheio de x-trick. Anota aí se não conhece essa palavra. E começa a ter um monte de probleminha e para de confiar. Eu me lembro de determinada vez que eu cheguei na casa do irmão novo, e ele chegou assim, pastor, ele estava com um molho de chave, e ele levantou assim, a minha casa é sua. Porque o senhor precisar, a hora que precisar.
está à disposição. E levantou a chave na minha frente assim. Eu não sei nem se ele lembra, mas eu não me esqueci. Sabe quantas vezes eu pedi a casa do irmão? Nunca. Porque eu não quero casa de ninguém, não quero carro de ninguém, não quero nada de ninguém. Mas agora eu posso ver a obra de Deus nos corações dessas pessoas. Porque só quem é impactado por Deus confia, a ponto de pegar o molho da sua casa e dizer assim: pastor, se precisar, é sua. Uau. Assim é o carro, assim é as coisas. Isso é confiança. Não se preocupe. Para mostrar que está confiando em mim, não tem que me dar bem nenhum. Isso foi algo do Espírito na vida de uma pessoa. Não tente imitar que não tem a graça, não tem o dom, não tem a unção que Deus libera. É individual. Por fim, aliança. Precisamos ter aliança. E a aliança, ela é carregada de 3 coisas importantes. A aliança, ela é carregada de concordância, fidelidade e lealdade. Se não houver concordância, fidelidade e lealdade, não há aliança. Nós precisamos concordar nas mesmas coisas. Nós precisamos ser fiéis. Fiéis é ter fé naquilo. Fidelidade é um derivado da fé. É acreditar naquilo ali. É ter fé na pessoa. Se você é uma pessoa de aliança, você tem fé, você acredita nela. E sem resquício algum de palavra alguma, de pessoa que diz, mas é que hoje em dia não dá para confiar em ninguém. Então você não tem aliança, não confia. Não se trata de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um discipulador e de um discípulo. Se você não confia no discipulador, é uma coisa que dizer, tinha um. A história sempre conta, e a Bíblia é perfeita por isso. Tinha um que não confiava. Qual era o nome dele? Judas. E tu sabe bem o final da história. Então, se você quer andar como discípulo sem confiar, sem ter aliança, é um Judas. E o seu fim é certo. Então, a concordância, a fidelidade tem que acontecer, e a lealdade. Lealdade. Eu tenho um homem que eu admiro muito, e vocês conhecem, a Maria conhece, que é o pai do Brian, que esteve conosco 5 anos aqui, o pastor Silvânio. Para mim é um exemplo de lealdade. Faz tempo que não convivo com ele, mas o tempo que convivi, os 5 anos que convivemos lado a lado, homem leal. Não fala, o que é lealdade? É não falar mal de onde você está, não falar mal das pessoas, é ser leal nas coisas. Você pode não concordar com tudo que a pessoa está fazendo, mas você nem expressa essa não concordância. Você, em sabedoria, leva ao Senhor as coisas para ser mudado. E você continua andando junto. E eu não foi nenhuma vez, nem 2, que eu vi ele executando coisas que ele não queria fazer, mas com alegria no coração, pela lealdade que ele tem. Deus sempre coloca homens assim. A lealdade faz parte da aliança. E para termos uma aliança, nós precisamos fazer mais do que desejar. Uma aliança é fazer mais do que desejar. Tem muitas pessoas romantizando o discipulado, romantizando a aliança. Não, porque eu quero ser... É tão bonito dizer assim, vem cá meu discípulo. Meu discipulador. Se você não sabia, hoje 12/12. É o dia do discipulador. Por isso que a gente começou esse tempo te ensinando. É muito lindo dizer, discipulador, meu discipulador, que coisa linda. Fazer essas homenagens. Mas isso precisa ser uma realidade em nossas vidas.